Bom, a gente vai falar agora sobre aquelas despesas discricionárias que correspondem a 30% do orçamento, né? É óbvio que o que você vai salvar dali, trabalhando em redução de custo de orçamento, é menor, porque tem um peso menor. Mas, sem dúvida, é importantíssima o seu uso, né? Bom, então, algumas ações que a gente pode fazer em relação à redução dessa parte do orçamento. Primeiro, não aprovar esse fundo partidário de 3,6 bilhões, que tem sido amplamente divulgado na imprensa, que significa dizer que a gente vai botar mais dinheiro nas campanhas públicas dos partidos, né? Partidos esses que, na sua grande maioria, por pesquisas, foram definidos como não representantes, não nos representam, algo em torno de quase 80%, e, e dentro de um conceito que me parece inadequado, né? Eu acho que os partidos deveriam ser financiados pelos seus filiados, né? Assim como os clubes de futebol são pelos seus sócios, assim como, por exemplo, os sindicatos vão passar a ser, né? A reforma trabalhista recente foi feita dizendo que para que o indivíduo pague a contribuição sindical, ele tem que concordar. Ou seja, o sindicato só vai levar se de fato mostrar serviço. Eu acho que o partido devia estar enquadrado nessa mesma situação, né? Outra coisa que a gente pode fazer, sem grandes problemas, é eliminar um grande número de cargos comissionados, né? Esses cargos comissionados, eu acho que tinha que ser um estudo muito, muito profundo em termos de produtividade e de estrutura funcional e reduzir significativamente o número desses cargos na função pública. A gente tem que acabar também com os abonos por tempo de serviço, todas as gratificações que sejam contadas pelo tempo de serviço. Eu acho que não é adequado fazer isso, é adequado você reconhecer pelo que o indivíduo entrega, pela excelência do trabalho dele, mas nunca pelo tempo de serviço, né? Eu acho que a gente tem que ter cortes de despesas no legislativo e no judiciário, né, e também nas Forças Armadas, da mesma forma que o legislativo, ainda que precariamente, está tentando fazer a parte dele. Esse fato do legislativo e o judiciário legislar em causa própria é algo extremamente complicado. Eu acho que a gente pode encontrar ganhos ali de redução de orçamento nessas linhas. Eu acho que a gente também tem que rever o conceito, né, que a gente tem de idade das pessoas para efeito de isenção, né? Eu acho que você olhar uma idade hoje de 65 anos, né? Uma coisa me parece inadequado. O indivíduo tem 65 anos e passa a ser isento do transporte público. Quer dizer, sem levar em consideração, inclusive, o poder aquisitivo dele. Eu acho que tem uma série de coisas que teria que ser revistas em relação ao conceito da idade, até pelo fato de que, com o avanço da tecnologia e da medicina, uma pessoa de 65 anos não é mais aquele senhorzinho idoso de 50 anos atrás, né? Bom, outra coisa que pode ser reduzido seriam despesas de viagem, né? A gente teve notícia recentemente que nós patrocinamos todo ano despesas de viagem de todos os ex-presidentes, Sarney, Collor, Fernando Henrique, né? Algo em torno de uma verba de 8 milhões de reais, se eu não me engano, por ano. Quer dizer, é uma coisa totalmente inadequada, quer dizer, não faz o menor sentido. Temos também despesas de viagem feitas pelo próprio funcionário público. Na iniciativa privada, em qualquer empresa, a primeira linha que o nego bota lupa quando há crise são essas linhas de viagem, certo? Tem que ter o uso maior das chamadas conference calls, né, as viagens através as conferências através usando a tecnologia, tá certo? Então, isso certamente também tem uma linha com grande redução de custos, né? A gente tem que eliminar ajudas de custo de transporte, vestuário, moradia, uma série de vantagens que são dadas para alguns servidores públicos que também não faz o menor sentido, né? Eu sei que não são todos que se beneficiam, mas alguns, né, digamos assim, considerados de uma casta maior, isso tem que ser obviamente cortado. Eu acho que tem que ter uma maior reciprocidade do Brasil no próprio mundo de negócios. Um país é visto como grande na medida
em que ele tem uma maior transação com o resto do mundo, né? Ou seja, um maior volume de importações e exportações, o que mostra a sua reciprocidade comercial. A gente vê isso em grandes países asiáticos e pequenos como o próprio Japão, né? O que não acontece com o Brasil, né? A gente precisa pensar seriamente em vender empresas estatais, né, que não estejam a serviço das coisas mais importantes, como saúde, transporte, educação. Esse ano está previsto um déficit de 3 bilhões de reais com as empresas estatais. Será que todas elas são eficientes? Certamente que não são, senão não estaria apresentando esse resultado. A gente não pode nem dizer o Brasil é nosso e traga esse resultado, porque o resultado é deficitário. A gente pode e deve trabalhar com simplificação de processos e automação. O país, a gestão pública é muito burocratizada, né? Isso gera um problema maior para a própria opinião pública, porque o indivíduo da iniciativa privada, com o uso da tecnologia, está acostumado a coisas ágeis, rápidas. Isso agrava a postura da gestão pública, né? Eu acho que a gente também tem que adequar os altos salários, como a gente falou, de juízes e magistrados, né? Tem uma lei orgânica que está para ser aprovada, que traz, embute alguns penduricalhos que não fazem o menor sentido, que acabam em alguns momentos quase que triplicando o subsídio desses magistrados. Eu acho que a gente precisa reestruturar uma organização, né? O Estado precisa ser reestruturado através de um conceito que a gente chama de gestão por processo. Não dá mais para trabalhar verticalmente, cada ministério em separado, você tem que trabalhar em conjunto de uma forma horizontal, como se fosse uma função. A gente precisa rever os custos do Congresso. Eu publiquei recentemente, em função de material amplamente distribuído, nosso custo anual no Congresso, com deputados, senadores e toda a infraestrutura, é de 6 bilhões. Eu acho que tem que fazer um estudo de produtividade para olhar a organização e esses custos, para saber o que a gente pode reduzir. A gente precisa também ter uma qualidade melhor dos nossos gestores, que são, no caso, os gestores públicos e os deputados, que devem trazer melhores resultados para o Brasil. A gente precisa, na verdade, trabalhar com incentivos para resultados. Assim como na iniciativa privada você tem programas de participação de lucros, de bônus, eu acho que a iniciativa pública também deveria ter, mas tendo programas, naturalmente, que fossem autossustentáveis. Comitês de avaliação de orçamento para poder analisar linha por linha o que pode ser reduzido, isso é muito utilizado também nas corporações. Uma ênfase maior nos controles internos e nas auditorias, né? O que saiu pelo ralo e tem saído em bilhões de reais de corrupção, demandam um controle interno e uma auditoria maior da União. A gente pode também trabalhar com licitações com securitização, que é algo que a empresa que é muito utilizado em outros países para poder minimizar e mitigar os custos do orçamento com licitação pública. Usar e estimular crowdfunding, que é uma forma de obter recursos com retorno para projetos sociais. Melhorar a comunicação do governo com as mídias e tentar buscar delas apoio para suas ações de orçamento. Precisamos descentralizar a responsabilidade e autonomia e dar autonomia aos estados e aos municípios. Isso certamente também pode reduzir custos de forma significativa. Estimular canais diretos com deputados federais, né, fazendo com que haja pressão da opinião pública em relação a esses resultados. Né? Recentemente, por exemplo, eu até publiquei, fiz um e-mail para 513 deputados e 85 senadores, falando sobre o Distritão e sobre também o fundo partidário. Você sabe quantas respostas eu recebi? Certamente zero, quer dizer, não tem menor digamos, compromisso com o cidadão. E a gente tem uma tecnologia que pode ajudar a fazer isso. Né? A gente pode reduzir custos da União, vender apartamentos funcionais, que é outra coisa que é inacreditável, que algumas funções sejam contempladas com apartamentos funcionais. Hoje mesmo no jornal tem uma reportagem falando sobre funcionário, sobre a roupeira da primeira-dama, que recebeu apartamento funcional antes de outros funcionários. Né?
Enfim, amigos, a gente tem muita coisa para fazer, tá certo? O resumo da ópera é o seguinte: a gente precisa, em verdade, conscientizar a necessidade de ter uma gestão pública eficaz para poder ter resultados. Não adianta a gente ter ojeriza pela política, na verdade, a política é a gestão pública, a gente tem que saber gerir e trazer resultados. A gente tem que colocar gente competente no Congresso e na gestão pública, para que essas pessoas atuem de fato como gestores e tragam retorno para o acionista cidadão, né? E temos que aprender a planejar estrategicamente, né, as nossas ações. O Brasil tem, por exemplo, o plano plurianual, que muito pouca gente sabe, que é um planejamento estratégico, que tem que ser feito pelo presidente da República no primeiro ano de mandato, só que ninguém vê, que nem cabelo de freira, né? Na verdade, esse plano deveria ser discutido com o Congresso. Ali seriam estabelecidas, então, estratégias, metas, indicadores e seria monitorado. É que nem se faz numa empresa, né? Não é essa balbúrdia que a gente vê no Congresso, cada um puxando para um lado e querendo levar vantagem e fazendo trade-offs de negociação. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para comentar com vocês, enfim, e agradeço a participação.